Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura da mensagem Intercessão do livro Pão Nosso. E diz assim: Irmãos, orai por nós. Paulo 1 Tessalonicenses 5, 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo, visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, a própria natureza física vence árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Aí está, meus irmãos, mais uma bela mensagem trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele vem nos lembrar sobre o poder da oração, sobre o poder da intercessão através da oração. Diz um ditado que existe preces mais sinceras num quarto de hospital do que na despedida de um aeroporto ou dentro de uma igreja. Porque no hospital as preces partem de um coração dolorido, choroso e apertado pela angústia, pelo sofrimento daqueles que se amam. Então, meus irmãos, a prece é sim uma ferramenta que Deus destinou a nós para a usarmos nos momentos mais difíceis porque passamos. É verdade que a prece tem que ser sincera. Como eu disse, aquela prece que sai do fundo do coração como um grito de socorro a Deus nosso Pai, por certo vai encontrar o auxílio esperado. Nós, enquanto homens encarnados, nós vivemos na trivialidade dos nossos dias cotidianos, sem nos preocuparmos muito com a dor e com o sofrimento. Mesmo porque nos acostumamos com as dificuldades, isso faz parte do nosso crescimento. Mas, diante de nós, existe muito mais do que as coisas materiais. Existe as possibilidades
que vem do Espírito. E quando nós erguemos nossos olhos aos céus e pedimos a Deus para que possa nos amparar, nos fortalecer, nós estamos buscando, sim, o auxílio de Deus, nosso Pai, que será nos trazido pelas mãos amigas dos Espíritos, já em seu santo nome e trabalho. Assim, crescer espiritualmente significa compreender quem somos nós. Se somos seres espirituais, se somos filhos de Deus, devemos sim ter uma via de contato com Deus, nosso Pai. E essa via é a oração. A oração sincera, lá do fundo do coração, que nos coloca em contato com Deus. Agora, não adianta pedir por qualquer coisa, né? Se nós ficamos pedindo por coisas fúteis, qualquer coisinha, ah, meu Deus, me ajuda aqui, ah, meu Deus, me ajuda ali. Aí se torna um hábito, um vício, e não tem valor nenhum, são apenas palavras ao vento. Então, devemos compreender a diferença entre uma prece sincera e palavras vazias. Quando nós pensamos na prece, nós devemos pensar que estamos falando com Deus, nosso Pai. Nós devemos pensar que nós estamos fazendo uma rogativa de intercessão. Nós devemos colocar ali toda a sinceridade e toda a humildade nessa prece. Também devemos lembrar que não podemos substituir a nossa obrigação de crescer, de nos aprimorar, buscando a prece para pular obstáculos. Então, meus irmãos, é necessário compreender que a prece, ela é sim uma ferramenta que nós podemos usar nos momentos mais agudos, mais difíceis da nossa jornada. Mas devemos também lembrar que nós devemos usá-la com parcimônia, ou seja, somente diante das necessidades mais graves. Porque, como eu já disse, nós somos seres encarnados e que vivemos mergulhados na rotina das nossas vidas. E aí a gente considera tudo como se fosse o mesmo plano, tudo com a mesma importância, tudo com o mesmo peso. E não é. As coisas cotidianas, rotineiras, são uma coisa. As palavras que nós usamos costumeiramente não podem fazer parte de uma prece. Porque a prece, ela deve ser algo diferente, ela deve ser algo santificado, ela deve ser algo a que nós tenhamos por ela um respeito profundo. Porque é como se pegássemos o telefone e falasse, vou falar com Deus. E aí, de lá de dentro do meu coração, com toda a sinceridade, com toda a humildade, no silêncio, porque rezar em voz alta, Jesus já explicou essa questão, né? Os fariseus é que faziam para serem reconhecidos. Assim, nós não devemos fazer como os fariseus. Vamos fazer nossa prece como Jesus ensinou. No nosso quarto, com as portas fechadas, para que só nós e Deus saibamos o que estamos fazendo. E Deus, com certeza, vai nos dar aquilo que precisamos. Porque às vezes pedimos aquilo que nós não necessitamos. Mas, com certeza, Deus vai nos mandar o que precisamos, desde que a prece seja sincera, desde que a prece seja humilde, desde que nós tenhamos, sim, o sentimento
de falar com Deus e amando-o, que é importante lembrar esse detalhe, amando-o como nosso Pai. Assim, quando nós caminhamos em direção a Deus, nós cada vez mais vamos lembrar de que Ele é Deus. Ele é nosso Pai, nosso Criador. E a Ele devemos todo o respeito para que possamos assim idolatrá-lo, venerá-lo através das nossas preces e do nosso respeito por Ele. Porque isso se traduz em amor. E quando nós começamos a amar a Deus como de fato se deve, compreender que Ele é nosso Pai, então nós vamos começar a tratá-lo com o devido respeito, com o devido carinho, e lembrando que Ele está junto a nós sempre, mas que nós precisamos estar junto a Ele. Porque às vezes a gente faz prece, mas não está com Deus. O pensamento não está em Deus. O pensamento não está na devoção a Deus. Isso faz diferença. Porque se eu não tenho uma conexão com Deus, como é que eu posso me comunicar com Ele? Não que Ele não se comunique comigo. Sou eu que não tenho a comunicação com Ele. Então eu preciso me abrir para Deus. Eu preciso sentir Deus em mim. Eu preciso sentir a alegria de Deus em mim. Eu preciso sentir a força de Deus. E aí sim, as nossas preces intercessórias todas serão alcançadas, porque nós estaremos fazendo com respeito ao Deus. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam, nos iluminem e nos confortem, para que possamos vencer sempre as nossas dificuldades. E quando pedirmos, que possamos pedir aquilo que de fato seja necessário, e não o supérfluo. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine sempre. Que assim seja.